Galerinha, vamos lá? Vamos para a nossa aula 2? A aula 2 vai falar da urbanização e de alguns problemas sociais. Primeiro, o que é a urbanização? A urbanização acontece quando existe uma maior parte de população morando na área urbana e não na área rural. E além disso, essa área urbana ela tem que ter uma infraestrutura adequada para garantir uma melhor qualidade de vida a todos. Mas a gente sabe que isso nem sempre acontece, né? Em países mais pobres, faltam recursos para a população construir as suas moradias adequadamente. E o governo também não tem dinheiro suficiente para investir na melhoria dessa infraestrutura. Às vezes também acontece de o dinheiro dos impostos ser mal utilizado, né? Às vezes acabam investindo somente em regiões mais ricas. Então você deixa uma área da cidade muito bonita, cheia de infraestrutura adequada, enquanto a outra região mais afastada do centro, geralmente, ou seja, numa periferia, sem a infraestrutura adequada para melhorar a vida da população. Nós temos também um déficit habitacional muito grande. O que seria um déficit? Uma deficiência, né? Uma falta de moradia para a população. E basta a gente observar aqui na nossa cidade mesmo, quantas pessoas vivem em situação de rua. Então nós vemos, eu moro aqui no centro da cidade e eu vejo muitas pessoas dormindo nas ruas, ou vivendo em albergues, que são espaços onde essa população pode dormir, tomar um banho, né, comer alguma coisa, mas não pode passar o dia lá. Infelizmente, grande parte da população da nossa, não só da nossa cidade, mas de grande parte da região sudeste, mora em condições precárias, ou seja, vive em moradias precárias. E o que são moradias precárias? Eu coloquei aqui alguns itens. Então, casa sem parede de alvenaria, ou seja, a parede não é de tijolo, cimento, são paredes de madeiras ou alguns objetos que as pessoas encontram nas ruas. Elas colocam papelão, plásticos, enfim. Grande quantidade de pessoas que vivem nesses locais. Tem a tal da coabitação, mais de uma família numa mesma casa. Às vezes a casa ela não tem condição de reforma, ela está literalmente caindo aos pedaços. O local dessa casa não tem sistema de esgoto, não tem água encanada, não tem energia elétrica, o caminhão do lixo não passa por ali. Inadequação fundiária. A palavra fundiária está sempre ligada à questão da terra, tá, galera? Então, inadequação fundiária é aquela casa que não tem uma documentação dizendo quem são os proprietários, ou seja, o nome de todas as pessoas. Geralmente é uma ocupação irregular, em que as pessoas invadiram aquele local, mas não são proprietárias. E, finalmente, as áreas de risco. Então, construção de casas em locais onde acontecem inundações, em morros onde pode acontecer um desmoronamento. Infelizmente, a gente vê muito disso aqui na cidade que a gente mora. Aqui nessa imagem é só uma charge aí pra gente analisar, Enquanto a pessoa que mora num prédio, ela tá olhando pela janela, vendo uma vista muito bonita com a chuva caindo, a pessoa que tem uma moradia precária, que mora no morro, uma moradia de risco, ela tá falando que medo. Por quê? Porque a casa onde ela está pode desmoronar. Houve o desmatamento desse morro para a construção de casas. E isso faz com que quando chova, fique tudo mais frágil e possa acontecer um desmoronamento a qualquer momento. Galerinha, ainda falando das moradias precárias, nós temos aqui um cortiço. Como dá para ver nessa foto, um cortiço é um local onde
existe uma grande concentração de pessoas, mas num pequeno espaço. Geralmente um cômodo é a moradia para uma família. Não tem uma ventilação, uma iluminação adequadas. O uso dos banheiros é coletivo, então você tem um banheiro para 5 famílias. Geralmente a instalação do esgoto, a questão da água encanada é toda complicada, está danificada. As pessoas não têm o mínimo de privacidade. Nós vemos isso também, infelizmente, nas grandes cidades. E temos também a questão das favelas. Nós temos aqui várias na cidade que a gente mora, e as favelas são o quê? Uma ocupação irregular que não possuem o básico da infraestrutura. Então elas não têm água tratada, rede de energia elétrica, esgoto. Os terrenos, eles não foram divididos corretamente. A gente vê um amontoado de casas, como nessa imagem aqui. A gente não consegue nem ver as ruas. Então, como as casas foram construídas uma grudada nas outras, o que acontece? Às vezes ficam vielas na lateral dessas casas, por onde as pessoas passam. Não tem asfalto, então quando chove, cai aquele montão de água, cheia de barro. A população mora com uma dificuldade muito grande. E infelizmente isso está muito presente na paisagem aqui de São Bernardo do Campo. Como que a gente faz para diminuir esse déficit habitacional, ou seja, essa falta de moradia? Primeiramente, teria que se melhorar as condições econômicas das pessoas, As pessoas teriam que ter acesso a boas escolas e a bons empregos, para conseguirem um salário adequado e terem condições de comprar uma casa. Investimentos do governo, na construção de moradias populares, isso nós temos aqui na nossa região também. A gente vê algumas urbanizações aí de favelas, e isso é bastante importante também. E nós temos que combater a especulação imobiliária, lembra? Aquela valorização exagerada, principalmente de áreas próximas ao centro da cidade. Galerinha, aqui a gente vai começar a falar da segregação socioespacial. O que seria isso? Segregação é como se fosse uma separação. Então, separação das pessoas no espaço. Qual espaço? O espaço urbano, já que a gente está analisando a questão da cidade. Então, essa segregação, ela vai acontecer quando duas áreas próximas apresentam uma desigualdade social. Então, seria mais ou menos assim. Uma parte da população não tem condições de comprar uma casa num local próximo ao centro, por exemplo, ou num bairro qualquer da cidade. E aí o que essa população faz? Ela vai morar numa região muito afastada, sem infraestrutura. Eu vou mostrar um exemplo aqui numa imagem no próximo slide. Observe essa imagem, galera. Nós temos um condomínio de luxo aqui, de alto padrão, com piscinas, quadras de esportes, uma região arborizada, tem até uma piscina na sacada do prédio. E ao lado nós temos moradias precárias, uma favela ou comunidade, como as pessoas chamam hoje. Isso representa a desigualdade social, ou seja, a segregação socioespacial, de acordo com a renda das pessoas. Nas cidades, galera, acabam sendo criados espaços de segregação, então espaços de separação. Por quê? Porque a gente tem medo da violência, principalmente. Então a gente acha que criando esses espaços, a gente vai fugir da violência. Por exemplo, o shopping center. O shopping center é um local em que você se sente mais seguro lá. Por quê? Porque existem seguranças armados, e esses seguranças, eles selecionam quem pode entrar e quem não pode.
Isso nem sempre é uma coisa boa, né, galera? Porque a gente está separando as pessoas que moram naquele local. E nós temos condomínios fechados. Eu, por exemplo, moro em um condomínio fechado. Então aqui só as pessoas autorizadas podem entrar. Isso, por ter essa segurança maior, o que acontece? O valor do imóvel é um pouco mais alto também. Galerinha, agora, para ver se todo mundo entendeu tudo que a gente conversou, vocês vão fazer alguns exercícios da página 57. Um deles é uma questão invertida, que vocês já conhecem, já estão acostumados a fazer, e o outro é uma reflexão. Essa reflexão eu gostaria que vocês fizessem no caderno de vocês, e ela fala justamente sobre o último assunto que nós falamos, a questão da segregação socioespacial. Tá? Eu gostaria que você discutisse aí com a sua família, né? Se essa segregação é a melhor solução para o problema da violência, ou se haveria outras opções para solucionar esse problema. Então é um momento de reflexão mesmo. Tá? O poliedro ele pede para discutir com os colegas e o professor. Como a gente não tem como discutir com os colegas, né? Eu gostaria muito que vocês discutissem aí com a família de vocês. O que vocês acham disso? Será que é uma boa? Ou será que existem outras maneiras da gente resolver esse problema? Tá bom? Beijo para todos e boa atividade!